Vamos aqui para mais uma aula de reposição. Hoje com a aula do módulo 3 do curso EJA na Diversidade, né, nesse nosso curso à distância. E hoje a gente vai tratar um pouco aqui dentro da perspectiva, do contexto histórico que o Brasil se encontra desde da sua, alguns apontes da sua história da educação, pautando exclusivamente a questão da educação de jovens e adultos, passando pelo processo aí de como que foi dada essa conquista ao longo da história da educação brasileira e finalizando com alguns apontamentos entre avanços e retrocessos que a sociedade teve como conquista, né? Através identificando no período atual. E, primeiramente, a gente gostaria assim, de começar a fala aqui dessa aula de reposição, pensando um pouco mesmo dentro do conceito, né, da educação de jovens e adultos, que essa é uma concepção que ela é disputada assim, ao longo da história brasileira, da história da educação, ela é uma concepção que até hoje ela vem como de disputa. Ela vem por quê? Porque a educação de jovens e adultos, ela vem dentro da sua própria metodologia, né? Principalmente aí nós vamos tratar bastante falando sobre Paulo Freire, que esse método de educação, ele vem muito a contribuir dentro de um processo de problematizar a sociedade dentro do processo de educação. Então, se educa discutindo o mundo. Então, esse modelo de educação ele vai ser disputado, porque para um grupo da sociedade ele vai ter como um privilégio, para outro vai ser como uma certa perda, né? Uma perda de campo ideológico, né? Que pode se direcionar a uma perda de campo econômico e político, né? E aí, para a gente começar a questão da perspectiva histórica, a gente vamos identificando aí quais foram os primeiros grupos que trabalharam pensando no sujeito jovem e adulto na sociedade brasileira. E a gente identifica que os grupos anarquistas foram, junto com os comunistas, a igreja também vai ter essa participação no início. Esses grupos foram os primeiros que começaram a trabalhar com esse público jovem e adulto dentro da perspectiva da educação e de um público muitas das vezes assim analfabeto, que estava excluído da sociedade em sentidos de participação política, de participação para além do trabalho braçal, né? Então esses grupos começam a se preocupar, e aí começa desde o final do século XIX, né, com o começo do sindicalismo, anarco-sindicalismo aqui no Brasil, com a vinda dos imigrantes. E então eles já vinham com uma experiência carregada já do anarco-sindicalismo da Europa, né? Principalmente os italianos, que vêm aí com um processo de experiência muito interessante e começam a tentar aplicar essa experiência dentro da sociedade brasileira, em questão de problematizar a realidade, e junto com aquele que era o povo mais excluído, né? E tudo. Então, após os anarquistas, já entra aí logo na segunda década, né, em 1922, no século XX, os comunistas, né, o PCB, quando inicia aí o Partido Comunista, ele também já de pronto, já de início da sua formação aqui no Brasil, ele vem com esse foco também de trabalhar com esse público de jovens e adultos na perspectiva educativa, em questão de problematizar também a sociedade. E a igreja, né, como já foi citado aqui, ela não quer ficar para trás e também vai trabalhar com esse público. Porque também ela, além dela ter algum interesse em trabalhar a educação dentro de uma perspectiva cristã com a sociedade, ela não queria que os comunistas e os anarquistas tivessem uma certa hegemonia dentro do processo de educação desses excluídos, tendo em vista que a igreja tinha uma divergência, né, principalmente essa ala dela mais conservadora,
dentro da perspectiva anarquista, né? Ou mesmo anarquista e comunista que os movimentos estavam trazendo enquanto contribuição para a população. Então a igreja não quer ficar para trás. E aí é interessante a gente pensar, porque até então estamos falando aqui de movimento que não estão dentro do governo, que não estão dentro do Estado, então não são iniciativas políticas institucionalizadas, né? São iniciativas educativas que estão à margem do governo, que estão à margem também da sociedade, né? Pensando nos anarquistas e nos comunistas. E aí, para a gente poder compreender o porquê que até então a sociedade não tinha, né, o governo brasileiro não tinha essa preocupação em educar esse público jovem e adulto, e a gente vai identificar que até 1930 a população brasileira ela era uma população prioritariamente agrária. E o governo, né, nesse período já de 1930, quando vai entrar Getúlio Vargas, ele vem com um interesse em qualificar a sociedade brasileira, né, a sociedade brasileira trabalhadora. Porque se até então o trabalho era feito de forma mais braçal, de forma mais mecânica, né, sem juízo de valor algum aqui esse tipo de trabalho, mas a gente identifica que nesse processo histórico, como a demanda de trabalho era um trabalho mais agrário, colocava-se que para isso, para executar ele, não precisava de ter um estudo pré-estabelecido, um estudo formal, escolarizado ou acadêmico desse público trabalhador. E com a chegada de Getúlio Vargas aí, com o governo na década de 30 do século 20, começa a impulsionar a tentativa de uma industrialização do país. E essa tentativa de industrialização vem com uma demanda de ter uma população mais qualificada, né? E aí, para essa qualificação, seria inerente estar presente uma educação diferenciada para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, né? E então a gente já identifica aí dentro do governo de Getúlio Vargas um elemento que comprova, né, esse início com essa preocupação com a educação no Brasil, que é o surgimento do Ministério da Educação, da Saúde e da Cultura. Até então você não tinha educação institucionalizada a esse nível de ocupar um ministério no país. E aí, nesse governo, ela já é colocada dessa forma, né? Então, se antes ele era um país agrário e tinha uma determinada demanda de trabalhadores que não precisava de uma educação escolarizada, agora então identifica-se. E como fazer? Porque é um país que tem uma gigantesca maioria de trabalhadores analfabetos. Então, o governo Getúlio Vargas começa a pensar em um certo mutirão, assim, um mutirão que fosse feito pela alfabetização. E é interessante também a gente refletir que essa preocupação, para além da questão da mão de obra, da população brasileira, para a qualificação da mão de obra, é que o governo chegou a identificar que o atraso brasileiro, essa identidade do Brasil que estava sendo colocada ali nesse processo de formação do Estado, de formação da nação, essa identidade que estava sendo colocada como um país de terceiro mundo, um país atrasado, identificava-se naquela época que isso era devido, o atraso econômico era consequência de um atraso educacional. Então, você não ter analfabetos era como resultado você ter uma economia atrasada. Então, o governo de Getúlio vai pensar, se identificamos assim, vamos então fazer um mutirão para educar a população e, com isso, conseguir ter um avanço econômico. E, ao mesmo tempo, dentro desse período da década de 30, inicia também, né, não dentro do governo, o movimento Escola Nova, o movimento Escola Novista, onde também ele vai ter uma preocupação com a educação, mas de forma mais qualificada.
E essa qualificação no sentido que vai questionar o modelo de educação que a sociedade estava já experimentando há várias décadas, né, e séculos inclusive, que é a educação que até hoje nós questionamos, né, que problematizamos, que é a educação bancária. E naquele período da década de 30, o movimento Escola Nova, né, os atores ali presentes, colocam, né, a necessidade de dar voz aos educandos. E não só a ênfase, né, e não mesmo aos educadores enquanto o principal, né, possuidor do saber, mas sim dar ênfase à vivência, à participação do educando, e não ter ele como uma tábula rasa, né, como uma educação bancária mesmo, né, onde ali se deposita informação na cabeça do educando, e através daquilo que foi depositado na cabeça dele, e sem nenhuma participação nesse processo educativo, senão de... Tá escutando aí? Sim. Vamos então. Caiu o Hangout. Caiu o Hangout. Alguém sabe me ajudar? Você tá me vendo? Tá? Aqui sumiu. Caiu? Desapareceu. Tá dando? Tá ok? Ok, Jéssica? Então vou continuar a aula, que eu não estou me vendo, mas vamos continuar. Não, mas não tem como. Sumiu o vídeo. Pode continuar? Tá. Então, isso. O movimento Escola Nova, então, vem problematizar esse modelo de educação que estava sendo aplicada, né? Esse modelo que hoje nós chamamos de tradicional e educação bancária. E aí vem reivindicar a participação do educando nesse processo, que a gente vai ver de forma muito mais qualitativa e problematizada quando Paulo Freire entra em cena, né? E aí é interessante também a gente observar que nesse período, ainda na década de 30, 40, o analfabeto ele era visto, né, pelos governos como uma pessoa que não tinha racionalidade competente para poder compreender uma educação, assim, um analfabeto adulto, né? Se ele chegou à fase adulta e não tem mais o saber da leitura, né? E isso talvez era identificado como educação, né? Que era saber ler. Se ele não tinha essa capacidade, já essa qualidade na sua vida, isso então queria dizer que ele não tinha uma capacidade racional para poder ter uma educação. Então, o adulto ele tinha essa visão, né, deturpada aí pelo governo. E aí, quando já entra, né, Paulo Freire aí na década de 50 e vem trazer uma crítica, né, ele faz uma crítica grande à educação que já estava sendo tomada dentro do processo brasileiro. Ele então critica essa forma como o educando adulto, o jovem adulto, era colocado, né? E aí ele fala que não tem como ser uma educação dessa forma. Não adianta entregar para o educando formas, né, e conteúdos que não estão dialogando com a sua vivência, né? E aí ele vem colocar que antes do educando ter a leitura da palavra, ele já tem a leitura de mundo, ele já tem a sua visão de mundo. E se fazia necessário, então, colocar essa visão de mundo dentro do conteúdo escolar.
né? E aí dentro do discurso do professor, da professora, do educador, para poder ter o sentido para o educando, né? Então, já na década de 50, Paulo Freire vem, né? E aí com seu clássico aí, Pedagogia do Oprimido, ele vem com essa contribuição enorme para a educação. E junto já, assim, logo em seguida, vem os movimentos, né, que estavam nesse período aí já participando de várias reivindicações no país, né, dentro da década de 50 e 60, começam então a apropriar do método, né, ou da concepção pedagógica de Paulo Freire para fazer o seu trabalho político com a população que eles tinham como referência ali para como a sua base, né, como os que seriam incorporados ao movimento. Então, esses movimentos que se deram principalmente dentro do território do Nordeste, eles então apropriam e, de alguma forma, requalificam, né, essa concepção pedagógica de Paulo Freire na prática. E aí eles pegam esse método, né, de pegar o mundo vivenciado pelo educando e trazer ele para a educação do educando de forma problematizadora, fazia com que, né, identificava-se ali que os educandos iam ter uma postura crítica perante a vida e, e, e aí iriam identificar o porquê da sua condição de excluído dentro da sociedade. E aí a gente volta a dar a ênfase, né, dentro do que a gente começou aqui na nossa fala, aqui na aula, que a educação de jovens e adultos ela é um conceito em disputa mesmo. E nesse sentido da educação popular, a gente vê o quanto que ela foi disputada nesse período, né? E aí pensando assim, dos excluídos que querem ter voz na sociedade a partir do momento que passam um processo de educação e se identificam na história, como produto da história, né, de uma humanidade, de uma sociedade desigual, né, e excluidora. E a partir disso, esses movimentos vão tendo uma qualidade diferenciada e vão tomando corpo que assusta a população brasileira, a chamada classe dominante, né? A elite brasileira se assusta com isso. E aí, continuando dentro desse contexto histórico, e só para lembrar que, para além desse contexto brasileiro, né, que eu já ia começar a apontar aqui como é que o governo do João Goulart foi também trazer um impulso para esses movimentos, mas é bom a gente lembrar também que nesse período, para além do território brasileiro, estava acontecendo algo mundialmente, né, a nível mundial, que era a bipolaridade do mundo, dentro da Guerra Fria. O mundo também estava querendo disputar a sociedade mundial, né, em geral. De um lado, a União Soviética, aí com seu carro-chefe do socialismo, e do outro lado, os Estados Unidos com a sua questão de colocar o capitalismo como uma referência de valores, né, e objetivos para a sociedade. E o Brasil estava dentro desse campo de disputa, né, enorme, assim, mas encontrava-se aqui elementos tanto de um lado quanto de outro dentro da perspectiva ideológica, né? E aí, dentro dessa concepção de pedagogia do Paulo Freire, ela então vai se contribuir muito mais para o polo soviético, né, o polo socialista, dentro do processo de luta, né, e de problematização na educação brasileira. E voltando então para a questão histórica no Brasil, né, já aí na década de 60, João Goulart, quando entra no poder, quando então assume a presidência, ele que já tinha sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, e foi um ministro que foi visto com olhos muito negativos dentro da visão ruralista, né, da visão da classe dominante daquele período, porque ele questionou também muitas coisas que eram privilegiadas pela classe dominante. Ele então vem como presidente na década de 60 e já inicia sua presidência apresentando projetos de reformas de base, né? Que hoje a gente
observa isso no passado, aí a gente pode pensar assim, ah, isso é coisa simples, mas como reforma agrária, né? Mas na verdade até hoje não tem essa simplicidade tanta, né? Tendo em vista a gente vê o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? O movimento MST que até hoje faz essa luta pela reforma agrária, mas ainda não é atingido. E já na década de 60 ele vem com essas reformas de base, essa proposta que seriam nada de mudança estrutural para ser um país socialista, mas que tocariam sim de alguma forma nas raízes da sociedade para atender o povo mais excluído. Então, reformas de base, reformas da educação, reformas na política, e isso assustou por demais a sociedade, né, a classe dominante naquele período. E aí o que acontece, né? Como resposta a esse avanço, tanto nos movimentos quanto, né, na própria alta política, né? No caso aí da própria presidência apresentando pautas de mudança em acordo com o que o movimento estava exigindo, que vem de resultado para poder cortar o golpe de 64, né? Então, o golpe militar vem como um trator mesmo para poder frear o que a sociedade estava construindo ali, estava apontando como objetivo para a população, né? E aí vem e como um trator, né, já trava isso e logo em seguida a gente já vê várias lideranças desses movimentos, o próprio Paulo Freire, né, se exilando aí do Brasil porque começa uma perseguição muito ferrenha para todas essas figuras que de alguma forma estavam contribuindo para um avanço de conquistas para esse povo que era excluído. E aí é interessante que a gente vê que se até então a educação para os governos, para os militares, para a classe dominante era identificada como algo necessário para o avanço econômico brasileiro, ela agora então é identificada também como algo de preocupação de soberania nacional mesmo, né? Então de segurança nacional a educação é identificada, porque através desse processo de contribuição do Paulo Freire junto aos movimentos sociais que apropriam essa concepção, é possível ali mostrar de forma concreta que a educação serve como trabalho político para a luta. E aí, quando entra o regime militar, já corta isso, tenta cortar, na verdade, né, pela raiz, exilando também os educadores. E aí é interessante que, ao mesmo tempo, o regime militar tenta não deixar, tenta, tenta como se diz, né, tenta cooptar, né, essa parcela da sociedade que já estava trabalhando com o método Paulo Freire, tenta cooptá-los com uma nova apresentação, né, de uma nova concepção de educação através do Mobral, né, que é um novo, que é até interessante, né, porque no Mobral no nome vem dizer que é um movimento, né, Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral. E é interessante porque quando a gente pensa em movimento, né, no senso comum ou em outros campos assim de conceituação, a gente vê movimento como uma articulação da sociedade civil, né? E ele vem com esse nome de Movimento Brasileiro de Alfabetização, que foi projetado, né, e construído pelo regime militar. E ele é interessante que ele vem com essa preocupação de alfabetizar mesmo, né, os jovens e adultos, mas que vem com técnicas muito semelhantes com as técnicas utilizadas dentro da concepção freiriana. Só que, um exemplo, né, a questão para alfabetizar o jovem adulto, utilizava-se ali palavras que realmente eram do cotidiano, da juventude ou desse público adulto. Né? Por exemplo, a primeira palavra que era colocada dentro do método no Mobral era também tijolo, né? Tijolo como algo do cotidiano daquele público a ser trabalhado dentro da educação.
Mas aí a gente vai para observar de forma mais perto, né? Não, é uma técnica que não abraça nada da concepção, assim. Ela é algo didático do Paulo Freire, mas que não vem dentro daquilo de maior importância, que é o que vem por trás da palavra, né? O que está problematizado nessas palavras aí para poder fazer o trabalho de educação. Como a gente já disse aqui, né, parafraseando Paulo Freire, como ele diz, antes da palavra, antes da leitura da palavra, no caso, vamos pegar o exemplo de tijolo, que o educando lê, ele tem uma visão de mundo. Ele tem uma leitura de mundo. E essa leitura de mundo ela tem que ser colocada em pauta dentro do processo educativo, segundo Paulo Freire. E dentro desse processo, o educador e o educando problematiza a vivência, né, esse contexto que está se passando enquanto vivência do educando e do educador. E se então pega-se a palavra isoladamente do seu contexto, ela não vai fazer sentido e não vai ter esse caráter emancipador, senão alienante mesmo, né? E aí é interessante como é que a gente vê que dentro então desse processo de educação na ditadura, né, o Mobral, ele vem mesmo para poder ocultar toda a realidade ali que estava sendo colocada, né, as prisões nos porões, as torturas, isso nunca quer ser colocado em pauta dentro de um processo de educação. Então esse movimento Mobral ele veio com esse intuito de dar uma continuidade, mas desqualificada, né? Ao mesmo tempo tentando conquistar esses educadores que estavam com Paulo Freire, mas de maneira nenhuma estaria em sintonia com a concepção freiriana. Então foi uma tentativa, né, de política pública assim, de trabalhar com o jovem adulto, mas de forma que não deixou de ser um método bancário também de educação, mesmo utilizando palavras geradoras em nome, mas em conceito nada geradoras, né? Porque não são contextualizados, então não tem a questão de ser gerador. E aí, já pegando após a ditadura militar, a gente então identifica, né, porque a gente viveu aí na ditadura em torno de 25 anos, né, em regime ditatorial. E, e aí isso é um tempo muito suficiente para poder trazer realmente um interrompimento, né, ou um rompimento de um processo de educação, de política que a sociedade estava vivendo até 64. Mas é interessante que dentro da educação e educação popular, vamos dar essa ênfase, que de alguma forma dentro do regime militar, os movimentos de educação popular que estavam mais dentro da linha da igreja, ou estavam com a igreja, eles tiveram alguma liberdade, né, de forma muito restrita na palavra, para poder fazer a sua atuação. E é interessante a gente observar isso, porque quando reabre a democracia no Brasil em 84, 85, vai para retomar esse processo de educação, e ele não que começa do zero. Esses grupos de religiosos, né, da CNBB, o MEV, Movimento de Educação de Base, eles ainda trazem um pouco desse acúmulo, tanto anterior a 64, quanto o que foi construído dentro do processo da ditadura. Então é interessante a gente ter esse olhar assim, quase que de agradecimento nesses grupos que conseguiram dar essa continuidade, mesmo em período quase que cárcere da sociedade, que foi o período ditatorial. E aí a sociedade já com sede de democracia na década de 80, né, vem já apresentando essa sede de participação dentro da própria Constituição de 88, e ali coloca-se, então, a obrigatoriedade, né, e de forma gratuita, a educação em todos, não só na educação, né, de ensino fundamental, mas também como de ensino médio, inclusive para a educação de jovens e adultos.
E então, com essa colocação na Constituição, de alguma forma a sociedade fica muito otimista, né? Principalmente os movimentos aí de luta pela educação, ficam muito otimistas. Mas o que a gente vê na prática é que os governos que vêm posteriormente à Constituição de 88, que poderiam legitimar ou colocar em prática o que ali dá como abertura, né, para poder trazer de forma concreta uma educação de qualidade, eles não contribuíram, né? Começando com o governo Collor, que colocou que seria desperdiçar dinheiro, né? A educação brasileira, se injetar dinheiro em jovens e adultos, seria como um desperdício financeiro. Então, não coloca. O governo de FHC, de forma semelhante, né? Que coloca uma instituição em nome da sua esposa, né? A primeira dama, fica meio que dentro do governo Fernando Henrique Cardoso, ela fica como ali a que vai gerenciar a educação para jovens e adultos. E essa educação também, dentro do programa de alfabetização solidário, PAS, também não traz avanço quase que nenhum assim, para a população, né, e para a modalidade de jovens e adultos. Já no governo Lula, ela vem um pouco de avanço com o Fundeb, porque aí encontra-se recursos de forma mais concreta assim, e objetiva para o público da EJA. Né? Então, já aí no ano de 2002 para cá, começa a ter algum avanço, mas ainda assim de forma muito precária. E é interessante a gente identificar que na década de 90, o Brasil assim, não teve em nenhum momento nenhum por cento da verba destinada à educação, nem 1% ou 1% no total, para a modalidade de jovens e adultos. Né? Então, 99% do investimento da educação era para o ensino, que hoje a gente chama de ensino básico, e 1% era para a educação de jovens e adultos. Né? Então, os avanços assim foram pouquíssimos, mesmo com uma Constituição de 88, colocando abertura, né, colocando possibilidades de forma muito mais rica para que a educação aconteça de fato, né, para jovens e adultos, ela não foi colocada. E aí a gente reafirma novamente que ela é mesmo uma concepção em disputa, e eu, como opinião mesmo, assim, minha visão também me faz a ter uma posição que até hoje ela é uma concepção em disputa, né? Então, ao mesmo tempo, no cenário internacional, já na próximos à atualidade, a ONU instituiu a década de 90 com todos esses problemas como a década da alfabetização. Né? E, em segundo lugar, porque foi realizado em 97 a quinta Conferência Internacional de Educação de Adultos, que foi feito dado na Alemanha. E é interessante que essa conferência ela coloca a nível internacional, né, e o Brasil fez parte dela, assinou ali como compartilhando, que a educação ela tem que ser colocada como direito para toda a vida, né, e não só para o ensino para quem tem até 25 anos ou para quem tem uma determinada idade, mas sim para toda a vida, né? E e aí, já para finalizar essa nossa apresentação aqui, é interessante a gente observar que na atualidade tem alguns teóricos, né, que colocam que essa concepção da educação de jovens e adultos, se ela colocada dentro da perspectiva como foi da educação popular, ela não estaria de acordo com o contexto histórico, porque a educação popular ela teve a sua necessidade devido a um período de disputa maior, né, um período de ditadura, de Guerra Fria, e hoje, para alguns autores, isso não tem tanta necessidade. Né? Já para Miguel Arroyo, ele coloca que ela, sim, ainda continua, né, em pauta, super atual, e com a necessidade de continuar mesmo em disputa por aqueles que são excluídos, né?
tendo em vista que o próprio Miguel Arroyo, dentro dos seus estudos, coloca muito bem pontuado que o público da EJA, em sua gigantesca maioria, encontra-se dentro desses setores excluídos da sociedade, né? Que seja na periferia, ou dos desempregados, ou da população rural de baixa renda, dos pequenos agricultores. Então ele ainda continua num campo de disputa. E tendo em vista esse campo que ele se encontra, se faz ainda super necessário trabalhar dentro da perspectiva da educação popular. Então isso é muito, muito necessário, né?